Boa noite a todos. Vamos começar o nosso segundo encontro, então, do curso de extensão em Cultura Maker. Boa noite aos colegas, né, que já estão aqui presentes. Hoje a nossa dinâmica vai ser, como eu comentei agora, né, vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, vamos lá para iniciar o nosso encontro, né? E como sempre, eu gosto de iniciar o nosso encontro com uma reflexão para a gente fazer. Até essa mensagem também eu mandei recentemente no nosso grupo, né? Então, fica também ali o de um spoiler do nosso encontro de hoje, né? Então, para a gente refletir sobre, não faz sentido alunos do século XXI terem professores do século XX com propostas teóricas do século XIX, da Revolução Industrial. Esse comentário, né, foi pelo palestrante José Pacheco, né, e eu achei bem interessante essa fala dele a respeito disso. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa fala. Vocês concordam, discordam, acham que ele está certo, não está? Podem falar aí no chat, podem abrir o microfone. Fiquem à vontade. Maristela disse que concorda, né? A gente precisa repensar, né, o nosso fazer pedagógico sempre, né? Se alguém quiser abrir o microfone também, fique bem à vontade para comentar. Alguns colegas estão escrevendo ali. E eu acho que essa fala, ela é muito atual, né, do José Pacheco, né? Ela é uma fala bem importante, bem atualizada no nosso cenário de hoje nas escolas, né? Isso, né? Então é importante ter as metodologias atuais que envolvem os estudantes, não é apenas uma questão de fazer do prof, a estrutura da escola, né? Da nossa formação universitária. Isso aí, concordo, Mariana, com o teu comentário, né? A gente não adianta nós estarmos engajados se a escola não nos dá aquele suporte que a gente precisa, né? E como a Jana colocou ali, também a nossa aprendizagem também não fica parada, né? A gente também sempre precisa reaprender. E por que não reaprender a dar aula? Né? Eu sempre bato nessa tecla, né, que a gente tem professores que estão há 15, 20 anos na sala de aula e dão a mesma aula. Né? Mas os nossos alunos de hoje não são os mesmos de 20 anos atrás. Né? A gente hoje dá aula para filhos de alunos de 20 anos atrás, para netos de filhos de 20 anos atrás, e a gente precisa renovar o nosso fazer. Né? Não digo diariamente, mas sempre que possível a gente pensar em estratégias que atendam essa demanda que nós temos hoje. Né? A Sheila coloca ali, né, que acha complicado esperar dar aula em 2024, exatamente a mesma aula dos anos 80, exatamente, Sheila, né, nós mudamos, né, nós éramos alunos lá atrás há 20 anos, né, então hoje nós estamos na sala de aula e a gente não pode dar a mesma aula que a gente teve né, no nosso tempo de escola também, enfim, então a gente sempre precisa fazer essa renovação, e ela tem que ser quase que constante ali, né? O mais constante possível, né? O Maurício também diz que concorda, né? Com a questão, a Bianca também contribuindo, né? O dinamismo dos estudantes nos cobra esse perfil. A gente não pode ser professor parado e aceitar, né? As coisas como elas eram há um tempo atrás, né? Então a gente precisa sempre se renovar, né? Então fiquem à vontade ali para colocarem essas contribuições. Né? E isso, ó, o Maurício traz a questão da inteligência artificial, né, na sala de aula. Os alunos nem sabem o que é isso, né? Então a gente precisa apresentar também essas estratégias para o nosso estudante, né? Então a gente não pode dar aquela aula de mimeógrafo. Hoje não tem mais, quer dizer, as escolas têm ainda o mimeógrafo, mas a gente precisa renovar as tecnologias, né? E a inteligência artificial é uma dessas. Isso aí, pessoal. Então fiquem bem à vontade ali para essa discussão. Vamos seguir, então, com o nosso encontro de hoje. O cronograma, então, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre as dúvidas, as orientações gerais do nosso curso. Vamos discutir um pouquinho sobre a formação de professores e a cultura maker. Depois nós vamos fazer uma atividade de mão na massa, né? Ou seja, vocês vão fazer uma atividade de mão na massa hoje. No final ali a gente vai fazer alguns combinados para o próximo encontro. Depois eu disponibilizo também a lista de presença para vocês. Então, seguimos aqui.
Bom, iniciando, pessoal, no nosso último encontro, a gente fez algumas séries de discussões também sobre formação, os colegas contribuíram de uma forma muito bacana de atividades que já estão sendo desenvolvidas nas escolas. Uma delas, então, foi lá no finalzinho do nosso encontro que a gente criou uma nuvem de palavras, né? A gente fez a dinâmica lá do Mentimeter, né? Mandei o link para vocês. Na hora ali, a nossa nuvem de palavras não deu muito certo, mas depois eu consegui resgatar ela e tá aqui o resultado da nossa nuvem de palavras, né? Para vocês entenderem, as palavras que aparecem maior, em mais destaque, são as palavras que foram repetidas por vocês mais vezes, né? Então, o que se destaca ali para mim é criatividade, é criação, criar, fazer, projetos, né? E depois as outras ali que não são menos importantes, mas também foram citadas por vocês ali na nossa discussão do encontro passado, né? Então, dando esse feedback para vocês também da nossa nuvem de palavras do último encontro. Concordam com essas informações, né? Lembram dessa atividade que a gente fez, né? Acho que foi um momento bem interessante também para a gente discutir lá no finalzinho, né? Sobre o que a gente entendeu como cultura maker até aquele momento, né? Bom, algumas dúvidas e orientações, então, que eu quero esclarecer, que eu vi que ficaram, né? Alguns colegas, então, me chamaram no privado, enfim, a gente foi conversando ao longo dessas semanas, então, né? Quero saber se todo mundo conseguiu já acessar o Drive, né? Pelo menos acessar, não estou aqui questionando questão de material, enfim, mas quero saber se vocês conseguiram já acessar o Drive. Já tem vários colegas colocando materiais ali, inclusive eu quero agradecer, né, o pessoal que já está alimentando o nosso repositório, tem pessoal da área 1 que está se puxando bastante nas atividades ali, a Dani Concer, né, o pessoal do Mansueto também fez um projeto bem bacana ali, interdisciplinar também, que eu vi que eles estão ajustando ainda vão ter algumas outras aulas, né, eu vi que o pessoal já se programou ali para outras aulas. Parabéns para o pessoal também. A Milena também já está postando alguma coisa de área 1. O Mário também compartilhou algumas coisas com nós em relação às ciências, né? Lá no repositório de ciências ele colocou algumas ideias de atividade, então, né, os nossos colegas da área de ciências aí podem lá dar uma espiada, ver se conseguem se apropriar de alguma coisa para também trabalhar com os colegas, com os alunos da escola. A Mariana também, história, né, fez uma atividade bem bacana e já colocou lá no repositório também. A Marcela também está trabalhando com tecnomídias, né? A Grazi de arte também está ajustando lá o material dela. Então, já tem várias coisas acontecendo lá no nosso repositório. E eu quero que vocês, né, continuem alimentando, né? E não esqueçam de acessar colocar dentro do arquivo, né, as fotos e as informações necessárias e depois colocar dentro da pasta pessoal da área que vocês estão fazendo atividade. Não deixem solto lá no repositório, porque depois eu acabo não sabendo de qual área que é, tá? Então, se fez a cópia do arquivo, já coloca dentro da pasta correspondente e vai fazendo a movimentação ali. Não precisa finalizar isso agora, mas enfim, já deixa dentro da pasta para a gente já saber o que se está sendo construído ali, tá? Então, só fiquem atentos para colocar essa atividade no local certo, tá? Ainda falando das nossas organizações dos últimos dias, né? Eu criei, né, um grupo de WhatsApp que eu achei que ficou mais dinâmico para a gente colocar as informações. Se por um acaso alguém não tem acesso, comenta aqui no chat que a gente daí compartilha o link, vocês podem ir acessando depois o grupo. E as atividades, como eu falei, né? Então, agora quero ver dos colegas, ali estão com alguma dificuldade, se vocês estão com alguma dificuldade de criar algo, como é que está esse processo para vocês aí dentro das escolas, pessoal? Por favor, comentem um pouquinho aí. Tá fácil, não tá? Eu sei que agora é uma época também conturbada para as escolas aí, né? Festa junina, a maioria está se organizando, né? Então é muita coisa acontecendo. Mas por isso que eu estou dando esse tempo, a gente vai ter mais uns 2 meses aí para organizar isso, mas não deixem de fazer a atividade de postar lá, né? Se alguém já tem alguma atividade pronta, também pode compartilhar com a gente. Certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Ok, então vamos seguindo o nosso encontro. Qualquer coisa vão chamando ali. Bom, no último encontro também, pessoal, eu disponibilizei o formulário, tá? Então, quem ainda não respondeu, eu vou deixar mais um tempinho aquele primeiro formulário para vocês responderem algumas perguntas, mas até que
que eu organizei o nosso encontro de hoje, eu fiz o fechamento com as respostas que eu tinha. E uma delas, então, foi a questão da preferência, vamos dizer assim, de formação de professores, né? Então, ali 36 colegas até aquele dia tinham respondido o formulário e responderam, então, 31 que preferem uma formação online, né? E outros 5 comentaram que preferiam uma formação presencial. Até numa das sugestões que eu tinha colocado lá, era, né, alguns comentários, enfim, e um colega sugeriu a questão da gente fazer um encontro presencial para disponibilizar, para a gente ter acesso às atividades que estão sendo produzidas por vocês, né? E eu já antecipo que nesse primeiro momento a ideia é fazer um encontro online ainda, né? Então a gente vai fazer essa troca, a gente vai apresentar os trabalhos, mas de forma online. Mas eu queria saber de vocês, por que essa preferência do encontro presencial, pessoal? O que é melhor, o que não é no encontro, desculpa, no encontro online? O que é melhor e o que não é, pessoal? O que vocês acham que poderia ser aperfeiçoado ou não para o encontro depois da pandemia, né? A gente reaprendeu tantas coisas aí e eu acho também, né, que o encontro online ele ainda se torna mais proveitoso, vamos dizer assim. Mas gostaria de ouvir de vocês também. E isso, né, a questão da praticidade, né, Milena? A gente hoje circula para cá e para lá e aí tem que se deslocar, né, dentro da cidade às vezes se torna difícil, né? A gente viu aí no mês passado, né, tivemos várias intempéries em relação a isso na cidade, né? Então, quanto mais acomodados, vamos dizer assim, nesse caso, eu acho que é melhor, né? A Jana disse que é confortável, né? Nada como estar em casa de pijaminha, né? Participando de uma formação. Isso também é importante também. Otimiza o tempo. Isso, a questão da praticidade, né? Olha aqui, né? Todo mundo em casa, tranquilo. E a gente sabe, né, que o pessoal está acompanhando, mas às vezes está fazendo uma outra atividade que precisa ser feita. E realmente a gente consegue fazer duas coisas ali, aproveitar, né? A reunião, a formação e também dar conta daquilo que a gente precisa em casa, né? O que é importante para a gente também. Isso, né? Praticidade, facilidade para quem mora longe. Isso aí, né? Às vezes a gente mora num bairro, dá aula em outra, a formação é num terceiro, e Caxias não é mais, né, uma cidade pequena, né? Pelo contrário, né? Atravessar Caxias num final de tarde, aí a gente sabe que é bem perigoso e bem demorado. É isso aí, né? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, então, dos pilares da cultura maker, né? Então, eu quero trazer para vocês essa ideia, né, da gente entender um pouquinho desse contexto da cultura maker. E eu vou apresentar aqui para vocês os 4 pilares, né, que a gente entende como importantes para aplicar a cultura maker. E eu vou apresentar para vocês algumas atividades que talvez envolvam esses pilares para a gente entender. Ah, eu preciso atender todos numa única atividade? Não. Eu posso atender um, eu posso atender 2, sim, eu posso, né, conseguir envolver todos os pilares, ótimo, né? Mas a gente sempre tem que pensar nessas bases para aplicar a cultura maker dentro das escolas. Então, quais seriam eles? Né? A criatividade, a colaboração, a escalabilidade e a sustentabilidade. Né? Então, são os pilares que envolvem ali a cultura maker. Então, vamos falar um pouquinho deles na prática, então. A criatividade, pessoal. A criatividade, como a gente viu ali, que ela foi a mais citada na nossa nuvem de palavras, é algo que a gente precisa sair fora da caixa. Né? A gente precisa ser criativo, a gente precisa pensar em coisas diferentes. Né? Aqui eu estou trazendo o trabalho de uma colega nossa da rede, a Arianes, ela é professora de língua portuguesa, ela não entrou ainda na formação, não sei se ela vai conseguir participar hoje, mas vou falar um pouquinho desse trabalho dela, então, que foi um trabalho assim, dos últimos tempos que eu me apaixonei, né, pelo trabalho da colega. A colega, então, como eu disse, é prof de língua portuguesa e ela fez essa atividade, então, com os alunos dos anos finais. Ela fez, então, o trabalho do livro A Odisseia de Homero, e a partir do livro, então, ela trabalhou com os alunos a construção de elementos que aparecem no livro.
a espada, escudo, né, os barcos ali, a ovelha, né, que tem ali numa dos trechos da Odisseia, né, do Ciclope, enfim. Então, os alunos fizeram a identificação desses elementos que aparecem no contexto do livro. E essa é uma atividade que eu achei fantástica, confesso que eu já me apropriei dela, né, adaptei para minha aula, né, ainda trabalhando dentro da mitologia, né, estou trabalhando com os alunos dos anos do sexto ano, o filme Percy Jackson, e aí também vou trazer uma ideia nesse contexto deles fazerem a construção de elementos do filme, né? Então, achei esse trabalho da Arianes fantástico, né? Então, fica também a dica ali para a gente trabalhar livros, né? Os professores de língua portuguesa, enfim, às vezes tem que trabalhar um autor, enfim, uma temática específica com os alunos. Daqui a pouco a gente traz para, né, uma realidade um pouquinho diferente, ao invés de fazer uma resenha, alguma coisa do tipo, trazer para a cultura maker, né? Não que a redação, a resenha não seja um processo de produção, de criação, né? Mas a gente traz para o visual, né? Algo que eles possam construir, e isso é muito bacana, né? Então, aqui mais alguns elementos que a Arianes, então, trabalhou com os alunos lá do Fioravante, né? Ela é prof no Fioravante de língua portuguesa, então eu achei muito bacana esse trabalho dela, então gostaria de trazer para vocês conhecerem, né? Que nós já estamos com atividades, né? Então, envolvendo a criatividade dentro dos pilares ali da cultura make. Seguindo, então, outro dos pilares, então, que eu coloquei ali para vocês, a colaboração. Né? Então, quando a gente pensa numa atividade maker, a gente pensa em algo que os alunos possam colaborar entre eles, né? Então, eles possam pensar no processo de criação, de construção, juntos, né? Aqui, então, foi uma atividade que eu fiz com os alunos do Luiz Covolan, onde eu sou prof no turno da manhã dos anos finais também. E a ideia, como eu acho que eu comentei no encontro passado, a gente trabalhou com a Festa dos Países, uma temática, e eu, então, propus que eles criassem trajes típicos dos países, né, que estavam designados para as turmas. Então, foi um trabalho muito bacana, foi um trabalho que eu vi muito engajamento, muita colaboração, que eles tiveram que fazer o processo de criação do desenho, a pesquisa do traje típico, depois eles tiveram que fazer a produção do traje, né, em tamanho real, vamos dizer assim. Então, eles levaram um manequim, eles tiveram que estruturar ali, né, a saia. Aqui é a turma que fez sobre Angola, né, o nono ano que trabalhou sobre Angola. Então, tiveram outros países, Moçambique, Venezuela, Cuba, né? Então, outros países ali que trouxeram da África, teve Marrocos, enfim, né? Então, foram diversos países nas turmas que eu tenho, e eles fizeram, cada turma fez a sua construção ali dos trajes, né? Teve a China também, né? Então, foi um processo bem interessante e bem colaborativo, né? Porque, então, a turma se dividiu em grupos, o grupo escolheu, né, cada grupo fez o seu desenho, o seu esboço, e depois eles escolheram um que iria representar a turma, então, nessa atividade da Festa dos Países, né? Então, aqui mais uma atividade, né, envolvendo a questão da colaboração dos estudantes. Seguindo aqui, então, outro pilar, a escalabilidade. Deixa eu ver se o Mário entrou, não conseguiu entrar ainda, sem problema nenhum. Vou falar um pouquinho do trabalho dele também. O professor Mário, então, é professor de ciências, ele atua na Escola Castelo Branco, e o Mário, então, fez um trabalho em conjunto com a prof de educação infantil, onde os estudantes plantaram sementes de girassóis ali né, alusão à semana passada, ali a Semana do Meio Ambiente. Por que eu trago essa questão da escalabilidade? Né? A escalabilidade seria algo que os alunos eles possam fazer e replicar ou ensinar, né? A ideia da escalabilidade seria essa, né? E aqui então o plantar uma sementinha de girassol, né? Algo tão simples, mas que eles podem também fazer com as famílias. Daqui a pouco a gente propõe que eles plantem, né, lá o feijãozinho em casa, né? Eles façam uma hortinha com a sua família. Então eles mesmos vão levando essa experiência para a sua casa, né, para as suas famílias, né, e essa turminha de educação infantil é uma turminha bem participativa, né, eles são bem engajados, né, nas atividades que a gente propõe ele, eventualmente eu também
entro na turma para substituir ou dar alguma atividade para eles, então é uma turminha que eu sei que eles têm essa dinâmica, né? E os pequenos, gente, como a gente já conversou, né? Os pequenos, eles são umas esponjinhas, né? Então, tudo que a gente ensina, tudo que a gente aplica com eles, eles aprendem de uma maneira muito mais significativa e eles não esquecem, né? O bacana é isso, que eles têm, assim, uma memória muito, muito bacana nas atividades que a gente propõe, né? Então, a ideia da escalabilidade é essa, né? Que é algo que eles possam também replicar e possam fazer também posteriormente. Sustentabilidade, né? Hoje a gente fala tanto nessa questão, né, de ser sustentável, de cuidar do meio ambiente. A gente está passando por uma situação aqui no nosso estado bem crítica em relação a isso, né? Então, quanto mais a gente trazer essa ideia de sustentabilidade para a sala de aula, para os nossos alunos, eu acho que é uma forma também da gente já ir fazendo essa nova geração estar consciente de algumas coisas, né? Então, aqui eu trago uma atividade também feita na escola Presidente Castelo Branco, né, que as profs, então, de quarto ano, trabalharam a temática dos meios de transporte e os alunos, então, usaram aquilo que eles tinham em casa, né? Então, a ideia de ser sustentável é isso, né? Usar, agredir o menos possível o meio ambiente, né? Trazer coisas que já estão, que já foram usadas, né? Reaproveitar aquilo de uma forma significativa, né? Então, a gente consegue ver aqui um trabalho muito rústico, vamos dizer assim, mas também feito com aquilo que a gente se propõe dentro da escola de ser sustentável, né? Então, um trabalho sobre os meios de transporte que os alunos fizeram, as profs do quarto ano desenvolveram essa atividade, e aqui também uma atividade de quarto ano que foi realizada no ano passado, que a gente até expôs na nossa feira, né? No final do ano ali teve a atividade da feira, e eu achei bacana porque os alunos trouxeram elementos da cidade, né? Elementos do contexto deles, né? Aqui na primeira imagem, o Jesus do terceiro milênio, né? Ali dos pavilhões, fizeram ali com material, né? Isopor, ali com a erva mate, enfim, né? Então trouxeram a reprodução do monumento importante da nossa cidade, e na segunda imagem ali, para quem não conhece, é a representação do pátio e do ginásio da Escola Presidente Castelo Branco, né? Então ficou bem bacana, né? Tem o ginásio, tem a quadra, né? A árvore, sim, tem uma árvore enorme ali do lado do ginásio também, né? Acho que a gente viu na aula passada também no vídeo dos foguetes, né? Enfim, então tem algumas, né, alguns elementos bem interessantes ali que representam a escola, né? Então, trazer também essa questão do que é deles, né? Do que é de conhecimento dos nossos alunos, né? Então, a gente consegue trabalhar uma temática importante, mas também enfatizar a realidade deles, né? Eu acho que isso também entra dentro da proposta da Cultura Make. Muito bem, então, pessoal, agora a gente vai para a nossa parte prática, como eu falei para vocês, né? A gente vai colocar a mão na massa. Deixa eu ver com a Bianca como é que tá a organização dela para a gente fazer a nossa atividade. Bianca, tá conseguindo? Já podemos iniciar? Tá, então só para a gente entender, Bianca, ficou quantos grupos? Ficaram quantos grupos ali? Antes da gente começar. Tá, beleza. Bom, então eu vou explicando a atividade enquanto a Bianca vai vendo ali para nós, tá? Bom, então nós vamos colocar a mão na massa. Melhor, vocês vão colocar a mão na massa agora. Então, qual que é a ideia, então? A Bianca, enquanto a gente estava conversando aqui, a Bianca estava dividindo vocês em grupos por área de concurso, tá? Então, a ideia é que vocês criem uma proposta de atividade maker inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Os ODS. Tá? Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são aquelas ações que foram criadas pela ONU lá no ano de 2015, né, com metas e objetivos para serem atingidos até 2030. Eu coloquei já lá no nosso repositório de ideias os links, também eu vou colocar aqui no chat na sequência para vocês terem acesso.
Então, na área de concurso de vocês, que a Bianca estava organizando os grupos, vocês vão fazer essa organização, vão elaborar essa atividade, tá? Lembrar sempre, né, pessoal, pensando numa atividade também que contemple o público de atendimento educacional especializado, tá? Que eu acho que também a gente precisa incluí-los, como a gente já conversou sobre isso no encontro passado. Depois, então, a gente vai cronometrar um tempo ali que vocês vão ficar nessas salas para discutirem, para pensarem nesse projeto. Depois vocês vão apresentar ao grande grupo as estratégias então usadas. Pensamos em tal atividade, escolhemos tal meta da ONU, com essas propostas, vai atender o público de sexto ano, enfim, aí vocês vão criar o projetinho de vocês ali e apresentar posteriormente. Quais habilidades, então, foram escolhidas? Isso também vocês vão explicar. Também está lá no nosso repositório a BNCC e o DocCX, para vocês terem acesso. E aí vocês vão comentar se o grupo teve alguma dificuldade, qual foi essa dificuldade aqui, tá? Muito bem. Bianca está organizando ali. Bianca, podemos iniciar? Como é que está a organização? Então, os objetivos do desenvolvimento sustentável, então, estão aqui. Eu vou colocar, enquanto isso a Bianca vai organizando, eu já vou colocando no chat ali os links para vocês irem acessando durante a organização do grupo, para facilitar. Aqui, o da ONU. Aqui. Se tinha mais algum. Aqui. Vou colocar o link do Drive também, para quem não. Para vocês não ficarem procurando, e vocês podem acessar lá o material também que eu já coloquei do nosso encontro de hoje. Se alguém não tiver acesso, depois também avisa, para a gente liberar. Um minuto. Então tá ali os links. Só vamos aguardar a Bianca liberar vocês nas salas. Um grupo vai ficar na sala principal, tá? Para a gente não ficar sem ninguém aqui falando. Então, um grupo vai ficar na sala principal e os outros grupos vão ir para as salas que ela organizou ali para nós. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal da dinâmica?
Olá, eu penso que não tem ninguém falando, não. Só para explicar, então, vocês ficaram nessa sala principal em função de não fechar a nossa chamada. Jana, tu ficou sem sala? Ô, Hanna, essa é uma sala. Ah, Ficou na tá. principal. Ah, tá, que ficou na principal, beleza. Desculpa. Eu não estava conseguindo ativar o microfone. Ah, tá. Eu acho que dava, se o grupo topar, a gente abrir a câmera e conversando enquanto acessa aqui. Porque daí não precisamos ficar digitando ali na. Tá. Só me diz quem Talvez. que é o teu grupo, Jana. É tu? Tem que ler aqui na, Tá, porque eu não tenho. no bate-papo aqui. Ah, É quem está nessa sala aqui. tá, deixa eu ver Somos então. 7. Tá, beleza. O Maurício, a Michelle. Isso. Tá, beleza. É que eu tava circulando nas outras, eu não vi. Então fiquem à vontade. Tá. Mas eu vou, de repente, então, desativar e fechar a câmera e a gente fala por ali. Pode ser também.
Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo por aí? Maurício, não te escutei. Ouvindo. Vindo e vendo. Eu escutei a Janaína. Mais fácil assim, né? Vamos lendo e vamos. Eu abri o DocX agora também. E aí a gente vai se acompanhando. Isso. Show, então. Deixa eu ir lá. Cadê a Michele? Vamos, Michele! Vocês são profs de quê? Só para eu saber, ter noção, gente. Eu sou de ciências, acho que aqui é todo mundo de ciências, não é? Não? Eu sou área 1. Olha. Eu tenho show. biblioteca de manhã. Eu também sou área 1 e tenho tecnomídias. Show. Deixa eu achar o documento lá. Onde é que tá isso? Que eu não sei também onde é que ficou. Ah, tá aqui em cima. Pera aí. Qual documento, Maurício? O que foi compartilhado, acho que eu achei aqui. Das estratégias ODS, que a Ohana tinha compartilhado com a gente. Eu vou abrir e deixar aberto aqui também para consulta. Mas eu acho que a gente podia ficar na 7, já que a gente já tem 2 ideias. Eu também acho. Concordo. Vamos facilitar a vida, né? 8 da noite. É. Eu e a Michelle, a gente... Vocês usaram o catavento, isso? Isso. Eu e a Michelle, a gente está fazendo juntas aquela formação do Oriente Destino na turma da quarta-feira. E aí, no nosso último encontro, o desafio era construir, então, esse catavento, né? Bem básico, bem simples, assim, nada muito elaborado, a gente não usou programação, não fez nada. Foi só usar mesmo o motor para fazer girar. Acho que como uma atividade inicial, ela é bem válida, especialmente quando a gente trabalha com alunos que não têm muita experiência ainda dentro do universo de usar o kit, né? Porque se é uma turma que já usou, não sei, a tua turma já usava o kit, Maurício? Não, eles usavam outro kit que tinha na escola. Não era o Steam ainda. Vocês fazem o curso na quarta de tarde ou de manhã? De tarde, eu e a Michelle. Ah, tá, porque eu tô fazendo de manhã. Por isso eu pensei, eu nunca tinha visto vocês por lá, por isso, então. É que os prof dos grandes fazem de manhã, dos pequenininhos fazem de tarde. Sim, faz sentido. Normalmente, né, a área 1 fica para de tarde, né? Então, tu fez o mesmo catavento que a gente fez, né? Como diz a Michelle, uma super turbina eólica. A gente está começando ainda, a gente está pensando o que a gente vai usar. Estou conversando com os alunos se a gente vai usar água, se a gente vai usar ar, o que a gente vai usar para mover as pás, né? E quando vocês fizeram, ele era um catavento, ele ligava e ele girava, ou era aquele que tu girava e ele acendia a luzinha? Acho que a gente fez as duas coisas. As duas? Primeiro a gente fez um que acendia a luz, eu acho, e depois o de ligar ou vice-versa. Eu já não lembro a ordem dos fatores. Que o motorzinho é que ele gera, se tu girar ele gera corrente contínua, né? Aí tu pode ligar no LED, ele acende o LED direto. Só o fio de... Eu acho. Mas a gente fez só lá no curso, tá, Maurício? Porque como eu tenho os pequenos, tudo é mais difícil, mais demorado pra gente. Sim, é verdade. Não é tão simples. Lá numa manhã, numa tarde, a gente monta, nossa, um super carro que anda com, né? Na escola a gente não tem todo esse tempo, né? Então, os projetos têm que ser menores. Sim, entendo. Com o pessoalzinho lá da área 1 é mais complicado. Sim.
É difícil, gente. ensinar, passar informação para eles, né? Porque querendo ou não, é um conteúdo talvez até difícil para explicar para eles, né? Como é que funciona a geração de energia, vamos supor. É uma coisa É, que é um desafio, eu acho, para vocês. Não sei como é que é. o que eu fiz com os meus alunos foi construir um circuito elétrico simples, com o botãozinho de liga e desliga, com um LED vermelho e um LED verde, para construir um jogo de verdadeiro e falso. Essa é uma boa ideia. Esse era o nosso objetivo, construir o jogo. Mas o mais legal foi que na primeira segunda-feira, depois das enchentes, quando a gente retornou para a escola, né, eu tinha uma aula com um quinto ano que eu estava trabalhando. E aí eles mexendo nos fios e na pilha e nas coisas, eles entenderam por que eles estavam cortando a energia elétrica nas cidades, tipo em Porto Alegre, né, nas cidades que não tinham luz, por conta da questão da condução da eletricidade. Uhum. Né? Sim. Não era meu objetivo, mas enfim, as coisas foram acontecendo. E eles se deram conta brincando, porque para eles é uma brincadeira, né? Para eles Sim. não, né? Eles super se divertem, se envolvem e querem fazer. Para eles é muito divertido essa experiência, né? Mas esse start que eles tiveram de prof, então é por isso que eles têm que desligar, porque senão as pessoas vão morrer eletrocutadas, né? Até eles vão, né? Tu vê. Interessante isso. Né? De repente dá para explicar outras coisas também, né? Trabalhar. Só que a gente precisa ter paciência, né? A gente não vai conseguir construir um catavento ou qualquer outro sistema que seja para gerar energia sem num clique com eles, né? A gente tem que Só pegar... a nata nesse grupo, só a nata nesse grupo. Aqui, ó, grupo top, escolhido a dedo. Mais aleatório impossível. Eu tô me sentindo na pré-história ouvindo eles falar, né? Eu sou da prof da pintura das cavernas com eles. Ó, o sol, vamos lá, do sol vem a energia, desenhamos o sol. Não, eu só ouvindo, gente, fio, pilha. E a Cíntia tá no meu coração eternamente, né, Cíntia? Tinha posto da segunda série, olha ali, ó. Não, olha só, vá. Oi, Michi, tá bem? Tá melhor hoje? Estamos, né? Não, vai dar tudo certo, vamos lá. Pensamento positivo. O pessoal tá voltando para a sala já, então nós vamos começar a compartilhar, acho que todo mundo já voltou, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Isso é injusto, a gente não terminou e a gente está na sala principal e a gente vai ser criticado por isso. Esperando. Que bonitos, vocês ficaram papeando, né? Não tem problema, vamos ver o que vocês pensaram. O Maurício já pensou na bomba atômica, aqui que eu já... Eu tenho umas ideias, eu estava conversando com todo mundo para a gente ver o que todo mundo quer fazer, né? Isso aí. Não, mas vamos lá, vamos ver o que os colegas também compartilhavam, pensaram ali. Beleza, pessoal, voltando então para a sala principal, a gente foi dando uns minutinhos a mais, porque a gente viu que estavam se organizando ainda, né? Então a gente foi alimentando um pouquinho o tempo ali para vocês poderem trocar ideia. Eu não vou cobrar que vocês tenham um mega projeto aqui, mas pelo menos que vocês tenham algumas discussões aqui e algumas propostas para compartilhar com a gente, tá? Então vamos começar pelo grupo 1, então, o grupo que era a Bárbara, a Milena e a Roberta, estavam na sala número 1. Então vamos ver o que as meninas conversaram, pensaram em quais estratégias ali dentro da proposta que eu coloquei para vocês. Quem é que vai falar? Bárbara, Milena, Roberta, vou pedir para uma de vocês falarem aqui para o grande grupo, por gentileza. Roberta. Oi, boa noite. Eu só tô com um pouco de barulho aqui em casa, mas eu vou tentar falar. Tá bom. A gente fez, então, uma atividade pensando nas ODS 11 e 12, que falam sobre a sustentabilidade, né? Então, nós pensamos inicialmente na contação de uma história. Antes disso, na verdade, uma arrecadação de materiais não estruturados, sucatas, tampinhas,
essas coisas. Para arrecadar esses materiais, enfim. Depois a contação de uma história. A história é Meu Amigo Robô. Nessa história, enfim, a menina, eles constroem, né, materiais, brinquedos, um robô, e aí a gente iria propor, então, que as crianças usassem esses materiais não estruturados para confeccionar o robô deles ou algum outro brinquedo. Poderia ser aqueles duboquês ou materiais com garrafas, vai ver, enfim, um brinquedo que eles gostariam. E depois disso, teria a atividade oral, onde as crianças apresentariam, então, o que eles construíram, né? Ou o robô, ou o brinquedo, para os colegas. Uhum. Só qual que é a área que vocês ficou aleatório, né? Os grupos, qual que é a área de vocês ali pensando na. É a área 1 ou educação infantil, nós somos todas profis da área 1. Tá bom, então ficou tranquilo, então, para a área 1, educação infantil, para vocês. E essa parte dos brinquedos ali, eles adoram também, né? Então é algo bem bacana e trazer, né? Como eu dei a ideia ali também do livro, né? Então a gente se apropriar também de uma outra estratégia para trabalhar com eles. Então seria para a área 1 ou educação infantil, isso é a proposta de vocês. Beleza, meninas. Então, isso aí. Obrigada, Roberta. Vamos então para o pessoal que estava na sala 2, que era a Dani Zanol, a Gisele, a Juliana e a Simone. Então, vou pedir para uma das meninas conversarem aqui com a gente, explicar a atividade, falarem um pouquinho das suas áreas de atuação e também da proposta que pensaram, então, trabalhando os objetivos ali da ODS. Alguma das meninas? Dani, Gisele? Bom, vamos para o grupo 3 enquanto, de repente as meninas estão tendo alguma dificuldade. Vamos para o grupo 13, então, o pessoal que estava na sala 3, a Caterine, a Sheila, a Maristela e a Paula. Depois a gente retoma ali. Tá. Nós estávamos no grupo 3 ali, que era da língua inglesa, né? E aí a gente pensou nessa questão da sustentabilidade e como a gente está trabalhando tanto em área 1 quanto em área 2, os processos de My House, Minha Casa, a gente faria uma casa com ou papelão ou caixa de sapato, né? Construiria a casa para trabalhar o vocabulário básico em inglês e colocaria os móveis principais ali para as crianças fazer a sua casa, né? Como se vive ou que imagina, e aí trabalhar o vocabulário. A gente colocou as habilidades também da BNCC lá, mas eu acho que agora a sala saiu e ficou lá no chat de lá. Mas a gente pensou nisso num primeiro momento, né? Para trabalhar essa sustentabilidade e o vocabulário da língua inglesa. Muito bem, meninas. Lembrando que algumas escolas têm a língua inglesa já nos anos iniciais, né? Então é importante também já começar com essa questão do vocabulário, né? Lá nos anos iniciais, para eles chegarem nos anos finais, né? Já um pouquinho mais familiarizados com o idioma. Muito bem, meninas. Vamos então para o grupo que estava na sala 4, que era a Dani Concer, a Grazi, a Fran e a Suelen Bordim. Vou pedir para uma das meninas se manifestarem aqui, depois a gente volta lá no grupo 3. No grupo 2, desculpa. Meninas do grupo 4, Dani, Grazi, Fran e Suelen. As meninas do grupo 2, a Dani, a Gisele, a Juliana e a Simone, alguém?
Juliana vai tentar o microfone ali para o grupo 2, então. Dani, pode ir colocando ali no chat enquanto, que aí depois a gente retoma o grupo de vocês, então. Vou pedir, então, para a Juliana abrir o microfone. Oi? Oi, Ju. Oi, tá me ouvindo? Sim. Bom, então, a gente conseguiu conversar, a gente teve algumas ideias, né? Eu e a Simone somos... Eu, a Simone e a Gisele de arte e a outra prof da área 1. Uhum. A gente pensou na área da arte, né? Mais para séries finais. A gente pensou na ODS 9 e 11, mais de cidades sustentáveis e inovação e infraestrutura. Então, pensamos em começar a aula fazendo questionamentos, né? Leitura de imagem com o que está sendo... Como é que são as cidades, né, que não estão ainda sustentáveis, fazendo esses questionamentos e depois mostrando situações de cidades já trabalhando com essa sustentabilidade. E eles criariam maquetes para mostrar ideias, né, de como materiais, enfim, que são sustentáveis. E as habilidades a gente ia escrever, mas acabou o tempo. Sem problema. Beleza, então. Então, as meninas da área da arte, área 1, né? Então, ali com uma proposta, então, pensando na ODS 9 e na 11, né? A partir de uma leitura de imagem. Como eles gostam, né, de discutir, trazer essa temática da leitura de imagem, né? É bem importante. Isso desde os anos iniciais até os anos finais, né? Tanto de obra quanto uma leitura de imagem que não tem a ver com uma obra, né? Então, bem importante essa ideia de propor algo, então, de uma imagem que não seja uma obra, ou talvez até uma obra que traga essa questão de sustentabilidade, né? A gente tem aí vários artistas também que trabalham com essa proposta, né? Então, daria para pensar algo bem amplo aí dentro da temática que vocês escolheram. Muito bem, meninas. A Dani está escrevendo ali no chat, então vamos para o grupo número 5, que ficou, então... O grupo número 5, na verdade, o pessoal saiu, eu acho que tiveram um problema ali na sala, e daí ficou todo mundo no grupo 7. Então vamos para o grupo 6, que é a Lilian, a Mariana, a Cirlei e a Viviane. Pedi para uma das meninas ali falarem. Enquanto a Mariana está escrevendo ali no chat, vamos então para o grupo 7, que tá aqui também já na imagem ali, que ficou então a Jana, a Cíntia, a Michelle e o Maurício, isso? Que ficaram na sala principal conversando, né? Enquanto isso, as meninas estão colocando as atividades ali. Então, a galera da sala número 7, que na verdade ficou a sala principal, o que vocês conversaram sobre as estratégias ali da ODS? Bom, Hanna, a gente, eu, a Michelle e o Maurício, a gente está fazendo aquele curso com o Kit Aventura STEAM. E aí, por conta da nossa experiência no mês passado, na formação passada, né, nós escolhemos o objetivo 7 da energia limpa e acessível. Porque, como tu mostrou, né, o nosso lindo vídeo, né, Michelle? No encontro passado, a gente construiu um catavento, né? E eu e a Michelle somos profs de área 1, Maurício é professor de área 2. Então, a gente fez umas leituras um pouco diferentes desta experiência, porque a gente precisa de mais tempo para desenvolver esse tipo de projeto com as crianças, né, Michelle? Não dá para, numa aula, num período de 50 minutos, numa semana, quer dizer, não vai funcionar, a gente não vai conseguir construir um catavento, mesmo usando todo o kit de robótica
que já vem com as peças, com os equipamentos, né? Mas quem não tem o kit também pode construir alguma coisa sem o kit. E o Maurício está começando um projeto hoje, né, Maurício? Conta um pouco. Isso aí, eu ia começar com os. Eu tento fazer sempre com todos os anos. Eu trabalho com o sexto, sétimo, oitavo e nono. Às vezes eu vejo que fica muito difícil para o sexto, para o sétimo, eu fico só com oitavo e nono. E assim eu vou indo. Né? A nossa ideia é construir geralmente, construir mesmo um gerador de energia. Claro, um gerador não para gerar energia para uma casa, para uma lâmpada, vai ser uma coisa simples para acender um LED, né? Utilizando o kit da Steam. E a gente tá pensando ainda se a gente usa um gerador para utilizar um fluxo de água, um fluxo de ar, como é que a gente vai montar ele ainda. Eu não tinha comentado ainda com as colegas aqui, mas, enfim, até ia comentar, a gente estava vendo designs e eu vi hoje de tarde, um que é a turbina de Tesla. Até eu tinha esquecido de comentar antes. E eu vou trazer para eles, é a turbina daí, não a bobina. É turbina de Tesla. Então o cara era um gênio mesmo, né? Tinha várias ideias. Daí dá para adaptar isso e tentar desenvolver com eles. A turbina de Tesla tem um princípio diferente que de girar o gerador. Não é o mesmo princípio físico de quando tem as pás. Ele é um princípio físico que usa a viscosidade dos líquidos para girar, para fazer o movimento. Então depois dá para trabalhar isso com eles. E bem legal. Eu não cheguei a comentar antes porque também não deu tempo. A gente estava discutindo as coisas, eu fui me dar conta depois. Mas é isso aí, dá para desenvolver bastante coisa. Eu botei uma BNCC ali, que é do 8º ano, que daí é discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica, termoelétricas, hidrelétricas e eólicas, suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. Então é isso aí. E a Janaína também deu uma ideia bem legal. Cadê a Janaína? Porque ela quis dizer que, né, existem outras possibilidades. Se eu não me engano, a Jana está na biblioteca. E ela falou em usar desenho, né? Representar usando o desenho também, a imagem. Cadê a Janaína para ela falar? Isso não caiu, não. Eu estava me sentindo vocês falando, a prof da Idade das Pedras, né? Porque a minha, até eu comentei com a Ohana, eu não tive a oportunidade ainda de postar ali, mas eu faço um trabalho bem manual com eles, assim, né? E a gente ali no bairro tem uma necessidade que tem muito lixo irregular. Ali o Reolon é uma área extremamente bela, né, de natureza, tem muito recurso natural e é tomada por canteiros de lixo irregular, né? Então, a nossa escola ali, o 5º ano, a gente estávamos de patrulheiros do bairro, a gente fez uma série de intervenção com a comunidade, eles pesquisaram e produziram os panfletos, e a gente botou as plaquinhas, assim, na quadra da volta da escola, né, que a gente adotou para cuidar. E, então, assim, eu vou mais para esse lado das pinturas de placas e comunicação. Estou me apropriando ainda, conhecendo essa questão tecnológica que está vindo. Mas, Jana, essa estratégia também é uma estratégia importante dentro da proposta Maker, né? Deles fazerem essa construção, né? Como eu falei no encontro passado, a gente às vezes pensa que o Maker é algo super, né, difícil. Não, a gente tem coisas do nosso dia a dia ali que a gente consegue trazer também a atividade. Acho que sim, né? Tu comentou comigo, tu já me mandou algumas ideias ali. Eu acho que sim, essa proposta ela é bem importante também e dá para aliar também com a ideia que os colegas, né, contribuíram ali da questão das energias, enfim, né, o Maurício é o maluco das energias, as coisas que se movimentam, que se explodem, e a gente que lute, né, mas é isso aí, galera, eu acho que todas essas ideias aí bem importantes, né. A gente quer propor ali no bairro para recolher ali do Reolon aqueles modelos de barreira de lixo, né? Porque a extensão do rio tem lugares ali que é bem curto, assim, é 2, 3 metros, então daria para a gente está fazendo pesquisa nesse sentido agora. Ótimo.
Ótimo, bem legal. E as coleguinhas do vento ali, né? As minhas musas. Cíntia, só para deixar claro, tá? A Michelle me autorizou o uso do vídeo de vocês, tá? Bom, o grupo da Dani ali, então, eles colocaram, né, que estavam num grupo misto, que eles pensarem em uma atividade para quarto ou quinto ano, trabalhar com o meio ambiente, né? Fazer uma fala sobre o meio ambiente com eles, um passeio pelo bairro para observar o meio ambiente, percebendo, então, que podemos recolher para realizar a construção de jogos ou brinquedos, e realizariam a coleta dos materiais encontrados pelo bairro. E após, realizariam a confecção dos jogos, então, pensando nos objetivos 11 e 12 ali da ODS, né? E isso aí, né? Eu acho que também colocar os alunos para a realidade deles, né? Então, começar pelo bairro, né? A Jana também trouxe uma estratégia ali pensando na realidade dos alunos, né? Às vezes a gente quer fazer algo muito, né, fora do contexto deles, mas trazer o contexto que eles convivem do ambiente, da escola, né? Fazer essa construção do micro para depois e para o macro, eu acho que também é muito, muito importante, né? E o Maurício ele compartilhando então o vídeo da turbina de Tesla, né? Então depois quem quiser acompanhar ali, o colega já colocou o vídeo o link no chat ali para nós. Muito bem, pessoal, acho que todas as ideias bem interessantes, né? Desenvolvendo, acho que às vezes a gente fica um pouquinho, né? Minha área não dá para trabalhar, minha área não. Não, eu acho que aqui a gente contemplou boa parte das áreas, né? Inglês, área 1, arte, ciências, né? Pessoal de setores também, né? Biblioteca, tecnomídias. Então, eu acho que a gente consegue sim fazer projetos que envolvam o maior número possível de pessoas e atividades interdisciplinares dentro da escola, né? Que eu acho que é importante. E reforço que acho que todas elas que vocês trouxeram ali são atividades que também a gente contempla o nosso público de atendimento educacional especializado, né? Porque toda essa parte de construção, de entendimento, eu acho que é possível, sim, a colocar esses alunos também inseridos no processo com as turmas, né? Então, bem importante as contribuições que vocês trouxeram, tá? Parabéns, então. Vamos seguindo aqui. Depois, então, eu vou compartilhar as ideias de vocês lá no repositório também, né? Os colegas que mandaram alguns links aqui, a gente também compartilha depois com vocês. Bom, pessoal, então já vamos indo para o nosso final, né? O nosso final do nosso encontro. Hoje foi um pouquinho mais rápido, mas justamente a gente também sei da demanda de vocês. Vamos, então, só retomar algumas coisas aqui em relação ao nosso repositório de ideias. Ele está lá no Drive, compartilhado com todos. Se por um acaso alguém não tem o acesso, me avisa que eu compartilho com vocês. Já está ali o encontro, então, com esse material da aula de hoje. Amanhã eu acredito que eu consigo já colocar a gravação para vocês. Aí quem quiser retomar alguma coisa, algum comentário, enfim, que foi compartilhado ali, eu já coloco para vocês amanhã. Tá? Eu quero saber se vocês estão com alguma dúvida em relação ao repositório, aos materiais que tem lá. Me perguntem que a gente vai conversando. Bom, para o nosso próximo encontro, então, pessoal, já vamos fazer alguns combinados, tá? Então, o nosso próximo encontro vai ser lá no dia 13 de agosto. Então, nós temos aí praticamente 2 meses para vocês desenvolverem as atividades e colocarem os materiais lá no repositório, tá? Muito importante, pessoal, que vocês façam essa publicação até o dia 9 de agosto, tá? O dia 9 de agosto é uma sexta-feira e eu peço que vocês façam essa contribuição lá, porque, como eu disse já, é um material de registro acadêmico, né? Então, é importante também para a minha pesquisa, né? Para eu conseguir também ter esses dados, esses materiais do que a gente está trabalhando aqui na nossa rede, né? Então, a minha proposta de mestrado é a formação de professores e a cultura maker na nossa rede de ensino. Então, é muito importante que essas atividades, que esses materiais estejam lá para que eu possa construir depois a minha pesquisa em cima disso, tá? Então, peço que vocês façam nessa organização e a publicação até o dia 9 de agosto, tá? Eu vou colocar agora o formulário de hoje para vocês responderem. Também já está lá o link no nosso Drive. Vocês podem fazer esse preenchimento nos próximos, não precisa ser já, pode ser amanhã, enfim, nos próximos dias, mas já façam. Quem não fez do primeiro, faça do primeiro também, que tem algumas perguntinhas ali importantes em relação à cultura maker também, que eu gostaria que vocês respondessem, tá? Então, por isso que eu peço sempre para vocês fazerem
a darem esse feedback do formulário, né? No encontro vocês viram que eu dei esse retorno também das respostas de vocês, então é importante que vocês respondam ele ali também, tá? Então, preencher o formulário de hoje, que eu coloquei agora no chat, e o do último encontro que está lá no Drive também, tá? E publicar as atividades, então, até o dia 9. Agora vocês têm tarefa, agora vocês têm tema para fazer, e eu vou conferir um por um quem fez, e quem não fez, eu vou chamar os pais. Não, tá, pessoal? Bem tranquilo, mas façam, tá? Como eu disse, o mais importante para mim é a questão da pesquisa ali, que eu preciso desse material, certo? Então, vamos finalizar o nosso encontro hoje. Trago uma mensagem para vocês. O amanhã não existe, ninguém sabe, mas aproveite o momento e viva o presente, né? A gente viveu uma situação, estamos vivendo uma situação na nossa rede de um momento bem triste, né? Com uma professora nossa, colega, enfim, do Padre Antônio. A gente pede, né? Eu coloquei lá no grupo, a gente reforça ali o pedido de oração. Hoje tivemos boas notícias, mas a gente reitera ali o que é importante, esse momento de oração, de pedir por ela, né? Então vamos aproveitar, né, gente, o nosso hoje, o nosso presente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje estamos aqui, infelizmente, às vezes a gente tem algumas surpresas tristes no nosso caminho, tá? Então fica esse meu recado para vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, façam atividade e a gente se fala e se vê novamente lá no dia 13 de agosto. Certo, pessoal? Um abraço para vocês, uma boa semana, fiquem bem e até mais.